O ministro Alexandre de Moraes ontem acabou, eu acredito, em um ato falho, revelando as fontes que aquelas blogueiras da Globo, ficam toda hora com o celular. Acabei de receber pelo celular uma mensagem de um ministro do STF que não quis se identificar. Ontem nós conseguimos concluir quem de muitos ali dos ministros mandam as mensagens para aquelas blogueiras na Globo News ficarem detonando e debochando. Não é o presidente Bolsonaro, não é autoridades políticas, é o povo brasileiro, meus amigos. Um dos representantes da política espanhola ontem teve acesso às barbaridades que aqui está acontecendo. Muitos falavam que não, a Espanha tem um governo socialista, mas, por exemplo, o Oswaldo Eustáquio foi ajudado pela direita lá na Espanha. Mentira. Eles mesmos não estavam sabendo das atrocidades que estão acontecendo aqui no Brasil. O jornalista português, o Sérgio Tavares, em uma entrevista com uma das pessoas que mais poder político tem na Espanha, acabou alertando. Vejam bem como estão as situações. E o jogo vai virando, tá? O jogo vai virando. Porque eles falam tanto em democracia, todo mundo sabe que aqui não tem essa tal democracia faz muitos anos. Muitos anos. Enquanto eles miram Bolsonaro de todas as maneiras, os aliados do presidente, as pessoas que trabalharam com o presidente Bolsonaro, querendo dar aquelas penas mais absurdas por crimes que eles nem cometeram, no caso Felipe Martins, o presidente Bolsonaro e tantos outros, insistem em uma delação apenas que teve uma modificação nela, 9 vezes foi preciso fazer outras delações com o Cid, e todo mundo assistindo. Acredito que o mundo não vai estar ali tão complacente com essas atitudes. Vou mostrar aqui para vocês, porque gozado que o sujeito lá traz criminosa aqui para o país, com medo dela abrir o bico. Hoje pela manhã, a Polícia Federal, na casa do presidente do INSS, o cara estava desviando mais de 6 bilhões de reais, mais de 6 a Polícia Federal hoje de manhã, mas o negócio é Bolsonaro e o golpe. O golpe. Vocês imaginam se Bolsonaro tivesse trazido, igual o Inácio trouxe, essa criminosa que ameaçou abrir o bico, obviamente, se ele tivesse feito algo parecido com isso. Meu Deus do céu, eu não preciso nem falar aqui para vocês, né? Mas eu não estou vendo umzinho ministro do STF sequer falar a respeito de uma aberração. Até gozação ontem eles fizeram, na questão aí do Papa, com a nossa religiosidade, tanto o Moraes, quanto o Flávio Dino, quanto a Carmen Lúcia. É desse jeito. O Brasil está nessa situação. Vou mostrando tudo aqui para vocês. Já vai compartilhando esse vídeo, meus amigos no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, ajuda muito aqui no engajamento. Trazer informações, notícias aqui, um panorama geral do que está acontecendo. Olha isso aqui. Isso aqui é um absurdo dos absurdos. O Moraes ontem, um ato falho, acho que ele não imaginou que as pessoas iriam lembrar, Ele colocou, se um grupo armado ingressasse na sua casa, você pediria anistia? É a mesma pergunta que Eliane Cantanhede fez esses dias, que ela se gabando. Olha, um ministro entrou em contato comigo. Vamos ver o vídeo. Pergunta que o ministro do Supremo sugeriu, que eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, e aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? Rapaz, absurdo. E ontem, o ministro, mas eu acho que nem a vírgula ele mudou. As pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar se o que aconteceu para o Brasil,
acontecesse na sua casa. Se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? A casa não é do ministro. A casa é do povo. Do povo. E outra, bombas? Que bombas que foram usadas nessa questão? Eles estão tentando fazer como se o povo entrasse realmente nessa situação, que foi um ataque terrorista. Não foi, eles sabem muito bem disso. Quanto mais eles fizerem essas perseguições, lógico, para atingir o presidente Bolsonaro, que a vontade deles é Bolsonaro, nunca mais entrar na vida política, afinal de contas, o PSDB acabou. Mas o que tem a ver o PSDB, Fabiano? O PSDB era o que fazia frente com o PT, e muito menos o PT faz frente com o bolsonarismo. Eles se aproveitam de todas essas situações dentro da justiça brasileira para poder deixar as pessoas com medo, para deixar as pessoas receosas, às vezes, de dar uma opinião, poder esboçar alguma reação diante de tantos absurdos que a gente está assistindo. Isso aí tudo é feito propositalmente. Mas agora, o mundo vai ficando de olho no Brasil. O jornalista Sérgio Tavares vem dando um problemão gigantesco para o Moraes. Esses dias ele estava nos Estados Unidos, agora ele está lá na Espanha, onde ele falou, olha aqui, ó, na Espanha desconhece toda a perseguição de Alexandre de Moraes e seus ataques à democracia. Santi Abascal, líder de um dos maiores partidos na Espanha, em declarações para o documentário que ele está fazendo, né, acabou falando aqui num vídeo que mostra que boa parte do mundo, até o pessoal da direita, mundo afora, que tem uma representatividade gigantesca, a direita está realmente levando, né, as pessoas a refletir o mal que a esquerda faz. Olha o que ele fala aqui. Una gran desinformación en España sobre lo que pasa en Brasil y se desconoce por completo la persecución de Lula y de Moraes contra la oposición política. La gente desconoce que en Brasil uno no puede acceder a determinadas redes sociales. Es de una gravedad extrema. Han eliminado el vehículo de comunicación del pueblo. Han eliminado el vehículo de comunicación de la oposición. Porque son comunistas, socialistas y quieren el poder total. Quieren imponer el globalismo socialista y van a intentar destruir cualquier herramienta que se les enfrente. Y eso en España se desconoce. Nosotros tratamos de denunciarlo para que se sepa qué es lo que puede pasar aquí. Porque probablemente el día que aquí intenten prohibir X, habrá muchas personas que se sorprendan. Agora que ele falou, tentar proibir X, haverá muitas pessoas que ficarão surpreendidas. X, habrá muchas personas que se sorprendan. Y aquí en España las personas empiezan a conocer el nombre de Alexandre de Moraes como el... No creo que sea conocido. Nosotros hacemos lo posible. Pero Vox y Abascal están haciendo esa denuncia contra Alexandre de Moraes para que se saiba lo que se pasa en Brasil. Nosotros lo hacemos y cada vez que tenemos oportunidad de hablar sobre la cuestión de Brasil, creemos que es una buena oportunidad para señalar a ese juez que es en realidad quien manda en Brasil. Bueno, yo no sé si manda Lula o de Moraes, pero lo que sí sé es que entre los dos están atacando la democracia en Brasil y están atacando las libertades y tienen encarcelada a gente solo por opinar en las redes sociales. Y eso es algo que nosotros denunciamos con claridad, pero nosotros llegamos donde llegamos. Aqui, o mundo vai tendo acesso, principalmente a Espanha, que, né, hoje tem essa situação onde eles, né, deram asilo para o Oswaldo Eustáquio, né, que durante anos sofreu uma perseguição enorme enquanto ele esteve aqui no Brasil. As pessoas podem, não, acho correto o que ele fez, acho errado o que ele fez, mas a gente está vendo criminosos reais, criminosos de verdade, meus amigos, não pagarem por seus crimes. Virou deboche a Suprema Corte. Isso aqui é absurdo. Ontem que a gente viu dentro dessa corte tão importante. Carmen Lúcia falando que juristas, por exemplo, juristas é quem cobra juros. Flávio Dino
falando em Deus, o Alexandre de Moraes falando que ele vai fazer eleição com o Papa. Ai, rapaz do céu, olha aqui, ó. Vossa Excelência está levando o jurista como se fosse o profissional do saber jurídico, que cria o saber jurídico. E às vezes jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polisemânticas. Eles querem ser engraçados, mas sabe aquelas pessoas que não tem graça nenhuma? Chega na festa, eu sou o engraçado da turma e ninguém dá risada? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem presta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Quem presta dinheiro a juros comete pecado. Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... Você vê um julgamento tão absurdo, mas que vai determinar a vida de várias pessoas. Olha o nível. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... Cara, o que a gente fala a respeito disso? Todo esse deboche, a gente não vê eles se manifestarem nessa questão aqui, por exemplo, da sujeita, bandida, criminosa. Um avião da Força Aérea Brasileira, um piloto da Força Aérea Brasileira buscou uma bandida para vir aqui no nosso país estender o tapete vermelho para ela. Ela está numa mansão no Morumbi. Ela está numa mansão no Morumbi, um dos bairros mais nobres do país. Absurdo, olha aqui, ó. Governo Lula usando avião da FAB para trazer de volta uma condenada por corrupção no Peru. O processo todo está bem aqui, ó, da justiça peruana. A gente pode falar, ela é bandida, criminosa, corrupta. A nossa Força Aérea foi buscar ela lá. Gente, vocês não têm noção de como isso é grave. As Forças Armadas estão sendo utilizadas para buscar bandidos em outros países. E eles ali zombando da cara do brasileiro. O senhor é candidato a Papa. Que isso? Hoje de manhã, pelas primeiras horas, 6 horas da manhã, a polícia... Me surpreendeu, a Polícia Federal. Se a Polícia Federal foi fazer essa operação na casa do presidente do INSS, buscas, né? É porque a coisa deve ser grave demais. Olha aqui, o cara foi afastado, operação sobre fraude, 6 bilhões 300 milhões de reais. 6 bilhões. Além do presidente do INSS, outros 5 servidores do órgão foram afastados por determinação judicial. Foi por determinação judicial, não foi nem o Inácio que mandou afastar. Isso aqui é um absurdo. Um absurdo que a gente está vendo. Isso aqui é dinheiro nosso. E o Lula que tinha colocado esse sujeito lá. O Lula troca comando do INSS e nomeia Alessandro Stufanuto para a presidência do órgão. Ele era procurador federal e substituirá Glauco Hamburg, interino no cargo desde fevereiro, lá em 2023. O Hamburg disse que combinou saída com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, na última semana. O tal do Carlos Lupe do PDT, partido de Ciro Gomes. O PDT que pediu a inegibilidade do presidente Bolsonaro por causa da reunião dos embaixadores. Estão vendo aí o deboche escrachado na cara do povo? Tudo para eles é questão Bolsonaro, 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 Bolsonaro. As coisas mais patéticas a gente está observando na nossa justiça. Isso aqui é bizarro demais. Vocês não têm noção, meus amigos. O absurdo que é uma situação como essa. A coisa saiu totalmente de controle. A gente está vendo um dos maiores órgãos de justiça fazer deboche praticamente todo dia na cara do povo, crimes reais, crimes absurdos, coisas insanas, e a gente não tem uma resposta da sociedade brasileira para tanta insanidade que nós estamos encontrando aqui. Rapaz, você sabe como está o pé das coisas? Já que a gente está falando de judiciário, um juiz fazendo audiência, jogando golfe. Olha aqui, ó.
estava acontecendo a audiência. Olha como que está o nosso judiciário, gente. Me desculpa, quem é um juiz bom, quem é um juiz honesto, correto, né? Mas o cara estava jogando golfe, meu. O próprio site jurídico Migalhas colocou, ó, Não houve proposta de acordo. juiz, autor de ação, participa de audiência jogando golfe. Ó, o cara tá aqui, ó, no campo de golfe, aqui jogando golfe enquanto a ação corria. Olha ele aqui, ó, não vai dar para mostrar numa imagem maior, mas eu mostro por aqui, ó, quer ver? Não dá. Não dá realmente. Mas olha aqui, ó, tá aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu aumento aqui aqui assim, acho que dá. Ó, aqui dá para ver um pouquinho melhor a imagem, ó, só pra gente terminar aqui. Aquele aqui, ó. Absurdo um negócio desse. É um absurdo, tá? De sociedade brasileira, nessa situação patética que a gente tá aqui, vendo esses absurdos todos acontecendo dentro do judiciário. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!